Livro do Êxodo, capítulo 6. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 13. Êxodo 6, os versos de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua escravidão, da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei a uma terra, ou à terra, a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, dá-nos tua graça nesse instante, a fim de podermos compreender o texto que acabamos de ler. Também te suplicamos que o teu Espírito nos visite, dando-nos entendimento, sabedoria, para aplicarmos a tua palavra às mais variadas circunstâncias da vida. Também, Senhor, dá-me tua graça para que as minhas fraquezas, as minhas falhas e os meus pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente dá-me tua bênção, usa-me como teu instrumento para falar de tua parte ao teu povo. Sê comigo então, sê com a tua igreja. Essa é a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos devem lembrar que essa é a segunda parte, do sermão que iniciei domingo passado, abordando exatamente o assunto: como é que nós lidamos com o desencorajamento. É muito interessante como muitas vezes nós nos dispomos a obedecer o Senhor, e como resultado imediato dessa obediência, o que vem são sofrimentos, dores, perseguições, e isso pode nos desencorajar a continuar a vida de servidão ao Senhor. Foi isso que aconteceu com Moisés. O capítulo 5 começa com ele obedecendo ao Senhor, indo até o palácio real, falando a Faraó da parte de Deus, com confiança, com autoridade, com temor ao Senhor. E a ordem foi: deixa ir o meu povo para que me sirva, deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Faraó então se opôs, se recusou a atender à voz do Senhor, trazida a ele por Moisés, ao mesmo tempo em que também decidiu aumentar a angústia e o sofrimento do povo de Israel, tornando cada vez mais dura a escravidão, e por isso a sua decisão foi: não lhes darei mais palha, mas eles terão que confeccionar a mesma quantidade de tijolos, terão que entregar a mesma quantidade a cada dia.
os feitores que foram postos como superintendentes dos filhos de Israel, né? Eram israelitas que tinham autoridade sobre os demais, passaram a ser agora reprovados e por diversas vezes foram açoitados, conforme o verso 14, porque a obra não se acabava. Então começou a haver um acúmulo de tijolos que deveriam ser entregues, e então o povo experimentou dias de maior angústia e sofrimento decorridos da ação de obediência de Moisés e Arão, quando estes foram ao palácio para dizer ao rei: deixa ir o meu povo para que me celebre festa no deserto. O texto também nos diz no capítulo 5 que os feitores amaldiçoaram Moisés depois que buscaram misericórdia junto a Faraó. Isso está no verso 22. E então Moisés, quando se viu apertado pela recusa direta para consigo da parte de Faraó, quando também contemplou a angústia do seu povo aumentada em decorrência de sua obediência, e quando viu os feitores sendo agora açoitados também como resultado imediato de sua obediência, então Moisés enfrentou um grande desânimo no coração, na alma, muito obrigado, um grande desânimo na vida cristã naquele momento, e por isso o versículo de número então 22, ele ora ao Senhor, e a sua oração é uma oração com questões, com perguntas, e são perguntas que demonstram o desânimo do seu coração. Então ele diz: Senhor, por que afligiste este povo? Então ele questiona a bondade divina, não é? Naquele momento. Ele depois diz: por que me enviaste? Ou seja, quais são os teus propósitos? Para que de fato usar um homem como eu como instrumento nesta obra? Então ele questiona a providência do Senhor. No verso 23, então, no final, ele então diz: Senhor, o Senhor não faz nada, de nenhuma sorte o Senhor se move para livrar o seu povo. Então era uma oração de um coração abatido, desencorajado a viver a vida cristã, e isso causado pelo sofrimento, pela perseguição, pela angústia de terceiros, e tudo isso em virtude de sua ação de obedecer o Senhor, indo a Faraó e dizendo: deixa ir o meu povo para que me celebre festa no deserto. Isso pode acontecer conosco, né? Eu disse isso aos irmãos, não é? Às vezes nós fazemos planos para o ano vindouro, não é? E nos nossos planos como crentes nós consideramos sempre em obedecer o Senhor, crescer em alguma área da vida, não é? Aplicar a palavra de forma mais direta. Então eu dei exemplos, né, no caso dos jovens que buscam muitas vezes se comprometer exclusivamente para casar com pessoas crentes e são tentados por familiares, por membros da igreja, com a apresentação de moças ou rapazes que possuem outras qualidades, mas não esta, não é? Às vezes dentro do lar, o esposo, a esposa vai buscar santificar-se mais numa área que ele percebeu suas fraquezas, e então ele encontra oposição do seu próprio cônjuge, ainda que sendo um crente, e então você tem conflitos, e é natural que nosso coração se encontre lutando contra o desencorajamento, o desânimo, em virtude do sofrimento, em virtude de dores que possam sobrevir após buscarmos obedecer o Senhor. O capítulo 6 então é a segunda parte desse sermão, lutando contra o desencorajamento. Eu li apenas os versos de 1 a 13, mas na verdade toda essa sessão ela encerra no verso 5 do capítulo 7, mas não há tempo hábil para expor, não é, de uma forma mais profunda todos os versículos que aqui estão e o seu conteúdo. Então hoje nós iremos abordar apenas os versos de 1 a 5, ainda que tenha lido os versos de 1 a 6, porque faz parte da perícope no seu contexto e de uma forma em geral. Os versos de 1 a 5 do capítulo 6,
eles contêm a primeira parte da resposta do Senhor à oração de Moisés. Mas, na verdade, Deus não respondeu a Moisés. Isso é uma coisa que me deixa assim extremamente admirado com a sabedoria divina. A resposta do Senhor a Moisés foi não lhe dando resposta às suas perguntas, aos seus questionamentos. Mas na verdade o Senhor veio em socorro ao seu servo, em socorro ao seu filho, e por isso Deus não lhe respondeu às indagações, como fez com Jó. O Senhor vem para socorrer Moisés no seu exato problema, que era a luta contra o desencorajamento, e não a necessidade de obter respostas às suas perguntas. Então, de fato, é uma sabedoria esplêndida da parte do Senhor em não responder às perguntas de Moisés, mas em vir a ele para socorrê-lo na sua luta espiritual, na sua fraqueza naquele momento a qual ele se encontrava. Por isso o texto diz: disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Então o Senhor não responde às perguntas, mas o Senhor socorre o seu povo, e é exatamente assim que Deus faz conosco na nossa vida também. Muitas vezes o Senhor não atende nossas orações quando nós indagamos o porquê de algo, mas Ele nunca deixa os seus servos à mercê de seu próprio sofrimento. O Senhor vem ao nosso encontro e nos socorre e nos pastoreia. E nos versos de 1 a 5 então, que é a primeira parte desse socorro divino para Moisés, o Senhor vai abordar duas grandes verdades, que são as verdades necessárias para socorrer Moisés naquele momento de aflição, naquele momento de fraqueza. Versos 1, o Senhor disse o Senhor a Moisés, agora verá o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. A primeira coisa que Deus faz para socorrer Moisés na sua luta contra o seu desânimo é dizer a Moisés quem ele é. Se os irmãos lembrarem, eu tratei sobre isso no domingo passado, quando o Faraó respondeu a Moisés dizendo: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Às vezes, na vida cristã, nós, os crentes, os filhos de Deus, também não conhecemos Deus de uma forma completa e íntima. E por isso, os momentos de dificuldade, fraqueza e sofrimento são momentos oportunos para que nós conheçamos o Senhor, para que nós saibamos perfeitamente quem é o nosso Deus. Deus então agora, lidando com a dificuldade, a fraqueza, o sofrimento de Moisés, o Senhor vem a ele e diz, em primeiro lugar: eu sou o Senhor. O mesmo problema que Faraó tinha de não saber quem era o Senhor, Moisés aparentemente parece também ter. Por isso, a primeira coisa que Deus diz é: eu sou o Senhor. Com essas palavras, quando o Senhor diz: você verá o que eu hei de fazer, pois usarei minha mão poderosa para tirar o povo, o que Deus está dizendo a Moisés é que eu sou soberano. Eu sou o Senhor, eu sou soberano. Eu estou no controle das coisas. É engraçado como isso acontece, não é? Humanamente falando, quando estamos sofrendo, o nosso desejo é de nos livrar da dor. Mas livrar da dor, naquele momento, não quer dizer que nós não iremos sofrê-la novamente mais adiante. E Deus não age assim, Deus faz contrário. Deus não é como homens que se compadecem com o sofrimento à vista, porque Ele vê de fato a causa, a razão da dor que está no coração. A dor de Moisés é exatamente quem é o Senhor, que enfrente o rei do Egito, a maior nação daquela época. E então o Senhor vem a ele e diz: eu sou o Senhor, o soberano, eu estou no controle. E você, Moisés, vai ver o que eu farei a Faraó
Então Deus vai ao fundo, ao mais profundo da alma de Faraó e diz a ele: Faraó não vai deixar o povo ir, mas eu o obrigarei a libertar, a expulsar, a lançar de seu país o meu povo. Então isso é um tratamento formidável, maravilhoso, glorioso da parte do nosso Deus. O Senhor não apenas nos socorre, nos trazendo os alívios necessários para os momentos de angústia, como o Senhor também trata das causas das dores no coração e na alma. Então Deus diz a Moisés: eu não apenas tirarei o povo do Egito, como eu obrigarei Faraó com mão poderosa a lançá-los fora, a expulsá-los de sua terra, porque eu sou soberano, eu sou o Senhor, e você será testemunha das ações poderosas da minha mão. Isso é uma verdade extremamente preciosa, gloriosa. Mas a verdade da soberania de Deus, do senhorio de Deus, que é uma das joias da Escritura, é também a verdade mais difícil de ser aplicada na vida prática. Essa é uma das verdades mais sublimes da Escritura, mas é também aquela que é mais dolorosa para os crentes colocá-la em prática no seu dia a dia. Porque a verdade da soberania divina, do seu controle, de que Ele é o Senhor dos céus e da terra, encontra oposição dentro de nossa alma com nossos anseios. Moisés queria que o povo saísse imediatamente, era o seu anseio, era um anseio bom e lícito, mas não era isso que estava nos planos do Senhor. Então a verdade da soberania encontra opositores no nosso coração, nossos anseios, nossos sofrimentos, nosso desejo de justiça quando alguém comete o mal contra outro ou contra nós mesmos, o desconhecimento acerca do dia de amanhã, não é? A presença do próprio pecado em nossa vida. Estas coisas fazem com que nós não apliquemos com mais naturalidade a verdade bíblica de que Deus é Senhor, é soberano. A verdade da soberania divina, ela é teologicamente confessada por todos os crentes. Todos os crentes confessam que o Senhor é Deus, é soberano, reina sobre todas as coisas. Mas quando eles são confrontados com as mazelas do mundo, com as operações do mal pelos homens, quando são confrontados com as catástrofes desta terra, então, na prática, eles não conseguem viver esta verdade. Na prática, muitos dos crentes parecem trens desgovernados emocionalmente por causa dos problemas, dos sofrimentos, das tribulações, das oposições, do mal presente na terra. E esse desgoverno emocional é exatamente uma demonstração nítida de que a doutrina da soberania de Deus ainda não desceu às regiões mais profundas da alma e do coração. Por isso, o Senhor não responde a Moisés, mas o Senhor o visita no mais profundo da sua dor, que era a razão de sua dúvida, a razão de seu sofrimento, e o Senhor diz: você será testemunha de que eu obrigarei Faraó a lançar o povo fora da terra, a expulsá-los da terra, porque eu sou o Senhor. Verdadeiramente, meus irmãos, Deus opera todas as coisas para o bem de seu povo, e Ele usa circunstâncias, conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, versos 28 e 29, Deus usa todas as circunstâncias para moldar-nos segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. É interessante observar Romanos 8, porque ninguém poderia dizer que a cruz teria algum proveito antes de testemunhar a ressurreição
o perdão dos pecados, a salvação de homens, a glorificação daquele que antes estivera crucificado e morto, o poder, a autoridade e o reino entregue a ele. Assim também é conosco. Todas as circunstâncias são operadas pelo Senhor visando o nosso bem, nosso proveito. E o proveito é que nós sejamos cada vez mais parecidos com a pessoa gloriosa e bendita de nosso Salvador, o Senhor Jesus. Moisés precisava entender essa verdade, ele precisava compreender essa verdade. Moisés pensava que as coisas estavam ficando cada vez piores por conta de sua obediência, então ele precisava lembrar que até mesmo o endurecimento do coração de Faraó fazia parte do plano divino para a salvação de Israel. O endurecimento dos fariseus, o endurecimento do Sinédrio, o endurecimento de Herodes, tudo isso fazia parte do plano divino para a morte de seu filho e consequente salvação de seu povo. O endurecimento do coração de uma pessoa faz parte também do plano do Senhor para moldar-nos segundo a imagem bendita de nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então notem que Deus disse a Moisés o seguinte: por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Deus estava dizendo a Moisés que ele não precisava de artifícios para convencer Faraó a deixar o povo. O que Deus estava ensinando a Moisés é que não fazia parte do seu plano que Faraó deixasse o povo sair livremente e espontaneamente. Deus estava ensinando a Moisés que, de fato, a saída do Egito não poderia ser momentânea. Olha o verso de número 1 e 2 do capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: deixa, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Verso 3, né? Aliás, verso 4, então Moisés disse, né, novamente, eu vou ler tudo. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. E então o rei vai dizer que não deixará sair. Então notem que a palavra de Moisés para o povo, para Faraó, era uma saída momentânea do Egito, e não uma saída em definitivo, que era o plano do Senhor. Então o que Deus está ensinando a Moisés é: eu não quero que o povo saia momentaneamente para cultuar-me no deserto, eu quero que o povo saia para sempre da escravidão. Eu não quero que o povo apenas tenha as suas dores aliviadas por um momento, mas eu vou extinguir a dor do meu povo, fazendo-os entrar em uma terra que mana leite e mel. Por isso o Senhor disse a Moisés: você vai ver o que eu hei de fazer a Faraó. Por mão poderosa, ou seja, eu obrigarei ele a deixar ir o meu povo. Na verdade, por minha mão poderosa, eu o obrigarei a expulsá-los da terra, ou seja, nunca mais tornarão para cá. Em sua soberania, Deus reina poderosamente sobre tudo, e é isso que o Senhor está ensinando a Moisés, está confortando o coração daquele servo que estava em dúvidas, que estava em flagrante dúvida com relação à sua obediência e temor ao Senhor. A Confissão de Fé de Westminster, nossa confissão, no capítulo 3, na seção 1, diz assim: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas.
Ele decretou todas as coisas. E dentro do seu decreto estava também a harmonia entre a sua soberania e a liberdade, entre as causas e os efeitos. Todas estas coisas verdadeiramente se encontram sob o domínio de nosso Deus. Deus é soberano, irmãos, sobre todos os assuntos da humanidade. E é maravilhoso ver como Ele executa e trabalha em todas as circunstâncias, segundo o seu plano glorioso, segundo o seu plano de salvação. A isto, eu quero aplicar esta verdade aos nossos corações, que eu creio que foi a aplicação que Deus trouxe ao coração de Moisés, depois de instruí-lo sobre a sua soberania. Se Deus é soberano, então quando nós enfrentamos problemas, nós precisamos nos certificar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, que Ele continua no controle, correto? Então esse é o nosso trabalho, é de quando enfrentarmos os problemas, nos assegurarmos, nos ancorarmos na verdade absoluta de que Ele continua sendo soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Um escritor antigo chamado Whitecross, ele escreveu, ele relatou um evento muito inusitado. Ele disse o seguinte: um velho crente que servia a Deus por muitos anos, estava sentado um certo dia com outras pessoas na margem de um fosso, e parece ser horário do almoço, não é? Então ele estava sentado ali na margem de um fosso, e esse lugar é perto, ficava nas vizinhanças de uma cidade ao sul do país de Gales. Enquanto ele comia o seu almoço, um pombo, que parecia muito manso, veio e se agitou na altura do seu peito e bicou ele levemente. Depois voou para longe. Logo em seguida, o nosso irmão não discerniu aquilo, não é? Passado então alguns minutos, o pombo veio novamente e o bicou de novo na altura do seu peito. Então, aquele velho crente disse: eu te seguirei, linda mensageira, e verei de onde vens. E quando ele se levantou das margens do fosso para seguir o pássaro e ver aonde o pássaro estava pousando, as margens do fosso desabou, e todos os seus companheiros que lá estavam comendo em sua companhia morreram. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, desde momentos de quietude, como a hora de um almoço, como neste caso, até momentos de grandes aflições, como se deu com nosso irmão Moisés. Também é importante que nós apliquemos esta verdade ao nosso coração, nos perguntando, não é? Por que aprove ao Senhor escolher muitas vezes permitir que nós sofrêssemos nessa terra? E a resposta a essa pergunta é simples. É para nos lembrar que só existe um que é Salvador. Somente Ele é Salvador. Às vezes, por meio desses problemas, Deus nos ensina que só Ele é Salvador, que só Ele é Senhor, que somente Ele é soberano. Somente Ele é soberano. É engraçado, não é? Como essa verdade da soberania muitas vezes nos inquieta diante dos nossos anseios, das angústias, não é? Infelizmente, quando sofremos, somos atacados por uma forte impaciência, querendo resolver as coisas à nossa moda. E muitas vezes queremos obrigar Deus a seguir os nossos planos e os nossos passos. Mas Deus não os segue, e bendito seja Ele. Calvino, comentando esse texto, disse: os problemas são enviados aos crentes para ensinar a paciência. No caminho, na peregrinação desta terra aos céus, nós precisamos aprender a sermos pacientes.
E a doutrina da soberania, ela de fato é um poderoso instrumento que nos ensina acerca da paciência. Deus poderia ter derrotado Faraó num piscar de olhos, poderia fazê-lo cair morto diante dos olhos de Moisés na primeira visita que ele fez ao palácio real. Mas Deus não quis assim. Ele escolheu o contrário, ele escolheu exatamente demonstrar o seu poder, humilhando um homem soberbo e fazendo-o fazer o que não queria, que era libertar o povo de Israel. Se Deus tivesse permitido, não é, que Faraó libertasse o povo voluntariamente, ou que Faraó tivesse libertado o povo sem o exercício da sua mão poderosa, aonde estaria a glória e o poder e a soberania de Deus demonstrados ali? Não, Deus fez diferente. Deus estabeleceu que queria demonstrar o seu poder, e ao mesmo tempo Deus desejou ensinar os crentes, acostumar os crentes a serem pacientes, exatamente para que quando as angústias viessem às suas vidas, eles não desmaiassem em suas mentes, questionando-se: será que Deus vai me responder imediatamente? Ou será que Ele poderá me livrar e me salvar e me confortar agora, neste momento? Então o Senhor gloriosamente nos envia tribulações, para que nós aprendamos a paciência, para que nós aprendamos de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Um pregador moderno chamado Tony Merida, o pai dele, um senhor já de idade, passou a vida inteira fora do Evangelho. Já sendo um homem já idoso, o Senhor o alcançou, e um belo dia ele professou na igreja em que seu filho é pastor, que cria no Senhor Jesus Cristo. Começou a estudar as Escrituras, preparando-se para o seu batismo e profissão de fé. 6 meses depois, ele foi demitido da empresa a qual ele fora funcionário por 35 anos. 35 anos ele esteve presente na mesma empresa. E agora ele foi demitido, não é? 6 meses após a sua conversão. E pela primeira vez em 35 anos ele tinha que lidar com essa nova situação do desemprego e da questão das finanças. Então o pastor Tony comenta dizendo que um belo dia o seu filho o visitou e leu para ele o Salmo 55, 22, que diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará, não é? E perguntou: e agora? Eu entreguei os meus caminhos ao Senhor, eu confiei no Senhor, e experimento uma situação que nunca experimentei antes. Qual é o consolo que se oferece para uma pessoa numa situação como essa? O que pode ser dito a este homem, senão que Deus continua sendo soberano? E que até mesmo no infortúnio da sua demissão, Deus tem santo e glorioso propósito. Talvez nós não os vejamos, talvez nem compreendamos os planos do Senhor, mas não há outro consolo a ser dado, senão a verdade absoluta de que Deus é Senhor sobre os céus e a terra. E foi isso que Deus disse a Moisés, que estava tão confuso, tão desencorajado, em sofrimentos, por conta de si mesmo, do seu povo, que amargava a escravidão, e agora que havia sido então ampliada a dor e a tristeza naquela terra. Então Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. E até mesmo a sua dor
a sua angústia, a escravidão, o fazer tijolos sem palha, está diante de mim, está nos meus planos. Então, resta-nos confiar e crer nesse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Em segundo lugar, Deus falou a Moisés nos versos de 2 a 5, e notem como Deus é magnífico, não é? Porque, como eu disse, Ele não age como esses remédios para dores que nós damos, paliativos. Deus vai na fonte. Então, nos versos de 2 a 5, o Senhor disse a Moisés: falou mais o Senhor a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com ele para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. O que Deus disse a Moisés? Tudo o que ele disse no capítulo 3. Nada de novo. Deus fala em segundo lugar a Moisés, relembrando: eu sou o Deus do pacto. E então, como Deus do pacto, o que eu te aconselho, Moisés, a fazer nesse momento é: releia o capítulo 3 de Êxodo. Releia o capítulo 3 de Êxodo. Deus disse tudo o que já havia dito no capítulo 3. Eu sou o Senhor, o Deus pactual. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus que não quebra a aliança. Eu sou o Deus que irei salvá-los. Eu sou o Deus que prometeu uma terra, e eu sou o Deus que os farei entrar nesta terra. Então eu sou o Deus que guardo a aliança. Tudo o que ele já disse e ensinou no capítulo 3, Deus agora repete de novo para Moisés. Isso é um negócio incrível, não é? Porque quando nós estamos nas lutas, no meio, dos turbilhões aí dos sofrimentos, uma das coisas naturais que acontece no coração humano é exatamente esquecermos das promessas e da palavra de Deus e sermos muito lembrados das promessas fictícias da terra e do mundo. Então Deus vem e relembra o seu servo dizendo: eu sou o Senhor, o Deus do pacto. Eu sou o Deus do pacto. Notem que o instrumento, da repetição, ele é o instrumento que Deus usa para, em toda a vida cristã, fazer com que nosso coração orbite a sua palavra. Talvez 80% da vida cristã seja exatamente sermos relembrados de tudo que já conhecemos, aprendemos, ou talvez ampliações daquilo que já sabemos da parte de Deus e das suas obras. E esse instrumento poderoso da repetição, de relembrar, é um instrumento que faz com que nós percebamos como a Escritura é poderosa para ser aplicada em tantas e variadas situações e circunstâncias da vida. É por isso que ela se renova a cada manhã no seu poder de confortar, de consolar, de instruir e de salvar os homens. A cada manhã nós somos relembrados da palavra. Nós somos expostos à repetição de verdades que não mudam, exatamente para que nós aprendamos em como viver estas verdades em novos momentos da nossa vida. Nessa recapitulação do capítulo 3, notem que o Senhor mencionou a Moisés coisas como a aliança. Eu conheço o sofrimento do meu povo, que ele já disse anteriormente. Então o Senhor está pastoreando o coração do seu servo, não aliviando a sua dor momentânea, mas fazendo recobrar, relembrar a verdade da aliança, a verdade de quem Deus é, o Deus pactual. E é interessante como isso precisa ser cada vez mais estimulado no meio da igreja. Hoje nós vivemos uma síndrome,
que é a síndrome do novo. Então a pregação não pode mais repetir as verdades, né? Textos que foram pregados, por exemplo, recentemente, não podem mais ser revisitados. O povo não quer mais fazer leituras sequenciais da Escritura anualmente, né? Porque estão sempre em busca de coisas novas. Mas Deus só tem uma única palavra. É uma única, a qual nós passaremos a vida inteira, até que Ele nos chame, lendo, relendo, revisando, relembrando, aprendendo novamente suas palavras, sua verdade, sua doutrina, aprendendo a sua vontade para as nossas vidas. O Senhor visita o coração de Moisés, relembrando o capítulo 3 e dizendo: eu sou o Deus do pacto. Quando Deus visitou Moisés, né, nesse sentido, relembrando o capítulo 3, dizendo: eu sou o Deus do pacto, o Senhor está ensinando a Moisés que a aliança, ela é imutável, a aliança não muda, e ela também é inquebrável de sua parte. Esta aliança, ela tem momentos novos de serem administrados, mas ela é uma única aliança. Notem que o Senhor disse a Moisés no verso 3, quando ele disse: eu apareci aos teus pais e eles me conheceram como El Shaddai, o Deus onipotente, o todo-poderoso, o autossuficiente. Mas agora você e Israel me conhecerão como o Senhor. Então ele usou o tetragrama. E então essa expressão, quando ele diz o Senhor, é que o povo o conhecerá como o Deus pactual que salva. O Deus pactual que salva. Os patriarcas não conheceram o Deus pactual que salva. Os patriarcas conheceram o Deus pactual que fez promessas. Mas agora Moisés e o povo conheceriam o Deus pactual que cumpre promessas. E a promessa era a promessa da salvação. É por esta razão, esta é a causa da encarnação do Verbo. O Filho se fez carne por causa do Deus pactual que salva, que cumpre promessas. Porque Deus prometeu perdoar-nos pelo precioso sangue derramado de seu Filho. E também prometeu que aqueles que são perdoados entram numa aliança eterna com esse Deus, aliança de relacionamento, um relacionamento que não tem fim. A encarnação do Senhor Jesus Cristo, o Verbo vir ao mundo, é e foi a demonstração mais nítida e palpável do cumprimento da promessa do Deus pactual. Então a aliança é uma única, a aliança é uma só, mas ela tem modos de serem administrados ao longo das etapas da história da salvação. No período patriarcal, então, o povo, Adão, Eva, todos conheceram o Deus pactual que faz promessas. O tetragrama, que é o nome de Deus que nós conhecemos, não sabemos a sua pronúncia, mas geralmente, pelo menos no meio reformado, admite-se a pronúncia de Adonai. Então, no meio, o nome pactual de Deus, no Antigo Testamento, no Gênesis, melhor dizendo, ele significava o Deus pactual que faz promessas. Mas agora, no Êxodo, o Deus pactual não mais faz promessas. Lógico que Deus faz, mas a ideia é de cumprir a promessa. Ele é o Deus cumpridor de promessas. Por isso ele faz essa separação, essa distinção. No Antigo eu sou no Êxodo eu sou o El Shaddai, mas agora com você, Moisés, e com o povo, eu também sou o El Shaddai, mas eu sou o Adonai, o Senhor, o Todo-Poderoso, que cumpre promessas, o Deus pactual que salva. Agora vocês me conhecerão, não é? Dessa maneira, nesse agir salvador, e não mais no agir preservador, como fora com os patriarcas. Então, o fabricar dos tijolos, o gemer debaixo da mão de Faraó, tudo
isso está diante dos meus olhos e eu estou usando isso para mostrar, para revelar a vocês que eu sou o Deus pactual que salva. Eu sou o Deus que se move com compaixão eterna, compaixão de aliança para salvá-los. Então, esta verdade, ouvida por Moisés, foi a verdade que nutriu e lhe deu entendimento. Agora ele começa a conhecer quem de fato é o Senhor. Agora ele começa a discernir poderosamente quem é o Senhor e qual é a obra que o Senhor fará, a obra da salvação. É interessante observar que 1500 anos depois dessa palavra do Senhor a Moisés, Deus envia o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. E o Senhor vem exatamente como maior que Moisés. E ele vem para livrar o seu povo não mais da escravidão de um governo ou de uma nação, mas ele vem para livrar o seu povo da escravidão e do poder do pecado. Os homens, enquanto não são resgatados por Cristo, eles não gemem porque têm a obrigação de fazer tijolos, mas eles gemem porque o pecado os domina e os fazem fazer coisas que eles sabem que o final é sua morte e destruição. Então agora o Deus pactual, na pessoa de seu Filho, o Deus cumpridor de promessas, o Deus salvador, vem ao mundo para salvar, para livrar verdadeiramente da maior e mais terrível escravidão, aquela que é operada na alma pelo pecado, por Satanás. É interessante porque quando Lucas registra as palavras do velho profeta Zacarias, não é? Que foi o pai de João Batista, então as palavras de Zacarias foi: esse menino é o menino que anuncia o cumprimento da promessa. Esse menino é aquele que prepara o caminho para o Deus pactual. Esse menino, ele testemunha a visita salvífica de Deus no meio do seu povo por causa da sua aliança. Lucas 1, os versos de 68 a 73. Então Zacarias não olha para o seu filho e se alegra apenas porque é seu filho, mas ele se alegra por ver em João Batista aquele que haveria de preceder o Messias. E então a sua celebração é: o Deus pactual, o Deus cumpridor de promessas, o Deus salvador, agora visita o seu povo, visita para remir, visita para salvar. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso de número 20, é muito interessante a teologia de Hebreus, não é? Por isso que eu creio que é paulina, por conta dessa conexão muito forte com o Antigo Testamento. Então, Hebreus 13, verso 20, o apóstolo disse: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Amém. Então, o autor aos Hebreus lembra-nos o Deus pactual, não é? Cristo, Salvador nosso, que a cruz, morto na cruz, não é? Para sofrer a maldição dos pecados, como resultado da quebra dessa aliança por nossa parte, de nossa parte, ele então, sofrendo esse castigo, pelo derramamento do seu sangue, proveu verdadeira liberdade e salvação. Não pesa mais sobre nós ira, juízo, não pesa mais sobre nós medo de morte ou condenação. Sua morte, sua ascensão, não é? Sua ressurreição testificam que ele é de fato o supremo pastor das ovelhas, assim como Moisés seria naquele momento aquele que arrebanharia as ovelhas para pastar livremente em uma terra de alegrias. Agora o Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor,
que sofreu, derramou seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados, socorre-nos, liberta-nos, prover conforto aos crentes quando estes estão nas mais sérias e terríveis angústias ou tribulações. Joel Bick, comentando o texto de Hebreus, disse: Hebreus termina onde a glória de Cristo começa, na sua ascensão, não é? Na sua ressurreição, no seu assentar-se à destra do Pai, no seu pastorear das ovelhas. Assim como naqueles dias de Moisés, não é? A escravidão termina no Êxodo, quando o povo sai da terra e entra agora num descanso prometido para os corpos, mas também para as almas. Então Deus relembra estas verdades a Moisés, a fim de que nos momentos de aflição, Ele, né, assim como nós, também nos lembremos, ou sejamos relembrados. Ele é o Deus do pacto, o Senhor que cumpre promessas. E aí eu quero concluir, meus irmãos, fazendo duas aplicações rápidas para nós. A primeira delas é que geralmente quando você estiver sofrendo em decorrência da obediência, você certamente será assaltado pelo pensamento pecaminoso de que as coisas estão indo de mal a pior por causa da obediência. Não, as coisas podem ir de mal a pior por causa do pecado que reside no outro ou nos outros que estão à sua volta. Então a obediência, ela é sempre joia rara, ela é pérola de grande valor. Ela não é a causadora da aflição, mas ela é a luz, o sol da justiça, como diz a palavra, que revela a oposição que estava oculta no coração do outro, como no caso de Moisés para com Faraó. Portanto, quando você se encontrar lutando contra o desânimo, lembre-se de Cristo que te conforta com paz. Lembre-se de Cristo que é Senhor sobre sua vida. Lembre-se de Cristo que é o Deus pactual Salvador. Lembre do Espírito que nos relembra a palavra, que nos rememoriza verdades eternas, como a do Salmo 105, 7 e 8, da aliança eterna do Senhor. Então nutra a sua mente, nutra os seus pensamentos, relembrando as verdades gloriosas da tua salvação, as verdades celestes reveladas na palavra. Então, lembre-se disso. Segundo lugar, quando você estiver em sofrimentos, em lutas, angústias, tribulações, seja neste ambiente, né, de obediência à palavra, ou em outros momentos, então, repita para você mesmo as ações divinas. Você precisa abrir e quebrantar o coração nesse momento e confiar na Escritura. Então, repita para você mesmo as ações divinas. Relembre as verdades bíblicas no teu coração, porque a dor e o sofrimento têm esse poder de nos fazer, por algum momento, não enxergar o Senhor e então dizermos como Faraó: quem é Deus para que eu lhe atenda a voz? Quem é Deus para que eu confie a Ele os cuidados da minha vida? Então relembre estas verdades, repita as verdades da salvação para você mesmo, chame outro. Se você não tem forças, chame um irmão e diga a ele: me fale das verdades da salvação, conte-me sobre as verdades da salvação, relembre-me sobre as verdades da salvação. E poderosamente sua alma será visitada com paz, com conforto pela palavra e pelo Espírito. E os fardos das dúvidas, os fardos pecaminosos que podem se instalar no nosso coração, serão lançados por terra. E você será estimulado, mesmo em dores, a confiar no Deus da tua salvação. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos esta santa verdade para nosso deleite e conforto. Amém?